As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Gente querida, um grande abraço. Estamos chegando aí para mais um debate nesta sexta-feira, com reprise aos domingos, sempre nesse mesmo horário. Deus te guarde, te ampare e te proteja. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Está no ar mais um debate. Eu sou Tony de Oliveira e vamos com os pastores em mais um debate. Esse é o tema do dia. O tema do debate de hoje é o excesso de atividades, até mesmo da igreja, pode me afastar de Deus? O excesso de atividades, até mesmo na igreja, ele pode me afastar de Deus? É o tema que os debatedores vão debater sobre esse assunto, hein? Debate 104. Conheça os pastores convidados. Estão conosco 3 amigos que receberam e atenderam o convite da Rádio do Povo de Deus para estarem no debate. Eu vou cumprimentar o pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. Ô pastor Charles, a paz, bom dia. Paz do Senhor, Tony. Tô reencontrando aqui meu amigo pastor Claudão. Certo. Que o destino, entre aspas, nos separou, mas nós fomos agrupados novamente. Pastor Ayrton, que já é do coração, nossa amizade é muito, precede e muito. Seja Deus por isso. Mas um bom dia a todos os ouvintes e que o Espírito de Deus, né, possa estar nos iluminando aqui pra gente falar, né, aquilo que é certo, aquilo que é correto e é coerente, né, com as Sagradas Escrituras. E Deus abençoe a todos os ouvintes da nossa rádio aí. Amém. Estamos recebendo o pastor Claudão, da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Pérola. A paz, pastor. Ô Tony, paz, querido. Deus abençoe a tua vida aí. Rapaz, amém. Que prazer estar com o Smith aqui, né? É uma honra para mim, rapaz, estar contigo. Né? E pastor Ayrton, né? Vizinho lá, né? É engraçado que eu já ouvi falar, agora te conheço pessoalmente, os meus ossos te contemplam. É prazer estar aqui. Muito bem. Pastor Ayrton Ferreira, Igreja Pentecostal Shekinah, do Jardim Pérola. Paz, meu amigo. Graça e paz, Tony. A princípio eu quero agradecer a rádio por não esquecer da gente e rever o pastor Charles Smith, conhecendo o pastor Claudão, que vizinho nosso lá do Pérola. É um prazer, viu? E esse tema é um tema onde nós vamos poder aprender muito, porque estudando nesse tema, Deus abriu muito os meus olhos acerca disso. Eu acho que nós temos que nos comportarmos hoje com a nova era, para que um novo tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado e, acima de toda coisa, trazer luz, né? De todas as coisas, trazer luz para a vida das pessoas, porque não podemos nos conformar com esse mundo. O apóstolo Paulo já dizia isso. E como nós vamos resistir às trevas? É aproximando de Cristo. E essa lição de hoje que trouxe para a minha vida vai estender para o coração de muita gente. Eu tenho certeza que será um momento marcante na vida de todos. Amém. Vamos pedir o nosso querido pastor Claudão que faça uma oração para a gente na abertura de mais um debate. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor é poderoso. Deus, traz clareza à luz da sua palavra e que nós possamos não somente entender, mas sim compreender a mensagem nesta manhã e que o Senhor possa ricamente abençoar a cada ouvinte e a cada pastor
que está conosco aqui nesse debate, que a mão do Senhor venha nos conduzir em tudo e que o teu nome seja glorificado pelo poder que há no nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém e glória a Deus. Amém. 104 FM. 104 FM. É o nosso debate. Para você participar, mensagem de texto pelo 33 99961 0104. O excesso de atividades, até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus? Pastor Charles Smith, o que eu devo saber para poder administrar de uma maneira correta o meu tempo, hein, meu amigo? Ô Tony, tempo é prioridade. Do ponto de vista da palavra de Deus, nós temos uma escala de valores. Nós até já falamos isso aqui num outro debate. Primeiro, qual deve ser a nossa prioridade número 1? Deus. Em todo tempo, Deus tem que ser a nossa prioridade, né? Na nossa vida de comunhão, oração, imersão na palavra. Depois vem a família, né? Porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Já dizia Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo. E por último, nós temos o trabalho. Seja o trabalho feito na igreja ou o nosso trabalho que o povo chama de secular, né? Então eu acho que, na verdade, por que a gente está tão sobrecarregado? E a Bíblia nos alerta sobre isso. Eu acho que tem 2 pontos aí, ainda bem que eu estou com 2 homens de Deus aqui para a gente poder discutir isso aí. Primeiro ponto, Paulo fala uma coisa que eu acho que não está no coração de muitos cristãos que eu conheço. Ele diz, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Então, a partir do momento em que eu não encontro contentamento naquilo que eu tenho, eu vou sempre querer mais. E querer mais conhecimento, mais recurso financeiro, isso vai demandar mais tempo, né? E de certa forma isso vai interferir no meu relacionamento que eu tenho com Deus e com a minha família. O Salmo 127, no verso 2, ele fala assim: os obstinados que retardam seu sono até alta noite, ou acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede àqueles que o amam, mesmo quando estão repousando. Então aqui ele está falando do quê? Do vício no trabalho, ser viciado em trabalhar. Não é trabalhar aqui que ele está criticando, porque todos nós temos que trabalhar. Mas é quando você dedica tanto tempo ao trabalho, né, que você acaba prejudicando a qualidade de tempo que você tem com Deus, em primeiro lugar, e depois com a sua família. E tem um outro lado que eu acho que virou uma crença comum, de que quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me ama. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus não me ama porque eu faço nada para Ele. Os anjos poderiam fazer o trabalho que nós fazemos. Então, trabalhar para Deus não é obrigação, é privilégio. Então, eu acredito que quando as pessoas começam a acreditar que, né, quanto mais elas fazem, mais elas são merecedoras do amor de Deus, elas estão distorcendo a pessoa de Deus e como que Deus exerce um amor dele em relação a nós, né? A Bíblia diz que eu o amo porque Ele me amou primeiro. Então eu acho que tem 2 pontos aí. O excesso de atividades, a sobrecarga de atividades que nós temos, muitas vezes é porque nós também queremos, a todo custo, ter um padrão de vida mais elevado. Eu não estou dizendo aqui que trabalhar para melhorar seu padrão de vida esteja errado. Mas a prioridade, Jesus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas que eu preciso, que o pastor Claudão precisa, que o pastor Ayrton precisa e que você precisa, não serão acrescentadas. Então eu acho que, na verdade, nós temos que lembrar aqui que nos dias de Davi, o dia tinha 24 horas. Tinha ou não tinha? Nos dias de Salomão, a mesma coisa. De Moisés, a mesma coisa. Dos profetas, a mesma coisa. Dos discípulos, a mesma coisa. E por que nós estamos tão sobrecarregados como agora nessa reta final que antecede o arrebatamento da igreja, né? Então Jesus nos alertou muito sobre isso. Ele até diz lá em Lucas 21, né, que se a gente se sobrecarregar com os cuidados desse mundo, a gente pode ser pego de surpresa naquele grande dia. Então eu acho que, primeiro, aprender a contentar com aquilo que a gente tem, né? Ser feliz. Ser feliz independente de ter ou não ter, porque o apóstolo Paulo ensina isso pra gente lá em Filipenses. E segundo, lembrar que Deus nos ama de forma incondicional. Não é o que eu faço para Deus que me torna alvo ou merecedor do amor que vem dele. Muito bem. Pastor Claudão, vamos ouvir o senhor agora? Tony, interessante, né? Eu estava meditando aqui nessas 3 perguntas, o que soltou a mente, né? O que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo.
Antigamente, quando chegava em dezembro, assim, lá pro dia 20 até o dia 1º, a gente ganhava uma agenda de presente. Para que agenda? Pra você pegar o papel e pegar uma caneta e lá no primeiro dia você começar a pontuar aquilo que vai fazer sentido para o seu dia. Ou mesmo fazer um agendamento daqui a 15 dias, 30 dias, 60 ou 6 meses, pra você fazer o seu agendamento, para você não se perder. Então, o que nós devemos fazer para poder administrar? Cara, papel e caneta. Olha, agendando organização. o tempo, você vai se organizar. Às 8 horas eu vou começar, ou seja, eu por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã. 4h30 já estou de pé, 4h45 no máximo. 5 horas oração, 6 horas termina e já tenho o meu devocional. Para 8 horas já começar a minha lida, né? 8, 9, 10, 11 horas eu paro para poder almoçar, volto 1 hora. E depois eu vou até às 5h30, depois já tem outra atividade, mas à noite que é a eclesiástica. Então, o que você deve fazer para poder organizar seu tempo? Papel e caneta. Ver as suas prioridades. Quando você vê as suas prioridades e coloca Deus em todas elas, as coisas vão começar a acontecer. Porque tem um negócio muito doido que é as pessoas querem achar que são super-homens, né, ou mulheres maravilhas, achar que vai ter uma situação que eles vão resolver no estalo. E não vai. Tudo na vida chama-se programação. E o exemplo maior é Deus. Você abre lá em Gênesis, no capítulo 1, e você vê como Deus começa a fazer. É interessante ali, né? E a terra era ser forma e vazia. E haver o quê? Tudo estava de forma... não tinha ordem, não tinha uma organização. O que Deus fez? Foi organizando. Ele poderia fazer o quê? Um estalar de dedo, tudo? Mas não, ele fez no primeiro dia isso, no segundo isso, no terceiro, até o 6º dia. E é interessante que no 7º dia ele falou assim, vi que fiz uma obra maravilhosa, agora eu vou descansar. Se a gente pegar essa cartilha de Deus, em Gênesis no capítulo 1 em diante, nós vamos fazer com que a nossa vida tenha um tempo de qualidade. É o nosso debate, o excesso de atividades, até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus? O que a gente deve saber para administrar de maneira correta esse tempo? Hein, nosso querido amigo pastor Ayrton Ferreira? Olha, é um tema assim bem oportuno para a gente olhar para dentro da gente. O excesso da atividade afasta sim a gente da igreja. Afasta, adoece, aborrece. E hoje eu vou parar em Lucas, vou parar em João, vou falar somente de Maria, vou falar somente de Lázaro, porque a Bíblia vai trazer um grande aprendizado nesse texto. Eu não consegui sair, pastor Charles, encontrava, pastor Marcos, encontrava texto que trazia, mas o meu coração queimava e queimava. Como esse texto me chamou a atenção. E você repara que Jesus indo para Jerusalém, Maria e Marta encontram. Marta o convida Jesus para ir para casa. E o resto você sabe, eu não sei se eu já posso entrar. E as atividades fez com que Marta distanciava de Jesus. Ou seja, a falta de equilíbrio. A ponto dela olhar para Jesus e dar ordem a Jesus. Porventura, Senhor, não te incomoda minha irmã Maria ficar aí sem fazer nada e eu me desvalendo de trabalhar? Ou seja, todos nós temos que ter o equilíbrio. Por isso que a igreja tem que entender. Não deixar só para o pastor, nem só para aquela irmãzinha. Tem gente no meio da igreja que está tão ocupada com as coisas da casa ou da igreja que ela tem ciúme. Não deixa que a outra irmã não faz porque a glória não pode ser para ela, não pode dividir. Ou seja, você tem que ter o equilíbrio. Porque quem serve, trabalha. Mas quem serve, adora. Todo adorador, ele tem trabalho na casa. Agora você observa. Aquela que convida você para ir para sua casa, você tem que fazer um tratamento bacana. Você tem serviço na casa, você tem os preparativos da mesa. Você tem que recebê-lo bem. Então, quanto uma adorava, a outra trabalhava, mas ela não via. Ou seja, ei, Jesus chegou na casa. Você já percebeu? Então nós vamos caminhar por esse caminho e vou deixar vocês aí falar um pouquinho aí.
Eu acho bacana, né? Porque a grande questão, as pessoas criticam Marta, porque veja bem, Jesus não andava sozinho, ele andava com os discípulos. Ele tinha uma comitiva que andava com ele. Era legítimo ela se preocupar com a questão de preparar uma refeição? Ok. Mas aquele momento, o que era mais prioritário? Né? Que Maria soube aproveitar. Gente, já pensou? Quantos de nós hoje, né? Hoje nós desfrutamos disso porque o Senhor está conosco através do Espírito Santo de Deus. Mas imagina, naquele momento, o que era mais importante? O que era prioritário ali? Ir preparar a refeição ou parar para ouvir o que Jesus tinha para dizer? Porque a refeição podia esperar. Né? É isso que a gente está colocando, a questão da prioridade. Eu trabalho muito o seguinte: existem coisas que são urgentes e existem coisas que são necessárias. O que a gente precisa, Tony, é entender o que é urgente e o que é necessário. O que eu posso esperar e o que eu tenho que fazer agora. Né? Pastor Claudão falando essa questão da organização e do planejamento. O dia tem 24 horas. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu não estou vendo o tempo passar, o dia podia ser maior. Eu falei, se você já está sobrecarregado em 24 horas, se ele fosse de 36, você está sobrecarregado e meio. Então a gente tem que estabelecer metas, não é? O que eu quero fazer? Não é? O que eu estou planejando fazer? E aqui quando ele fala, né, na primeira pergunta, a questão até mesmo na igreja, de novo, quando eu acredito que o que eu faço, quanto mais eu faço para Deus, mais Deus vai me amar ou me abençoar, isso é ativismo religioso. O ativismo, ele é tão preocupante quanto a negligência, porque o negligente despreza, o ativista distorce as prioridades, né? Aqui, deixa o Cláudio falar. Pode ficar. Vamos falar, Claudão. Vamos embora, quero te ouvir. Claudão, já tô fala. pegando intimidade. Amigo dele, amigo meu, já é Claudão. Não é pequeno mesmo. 1,91 m, né? Nossa, tamanho do meu menino. Ô, gente, é interessante porque essa questão de ativismo, né, não só na igreja, mas sim no secular, e quando o Smith estava falando aí, eu lembrei de uma frase célebre, né? Tempo é questão de prioridade. Exatamente. Tempo é questão de prioridade. Mas quando você se organiza, porque não adianta, gente, não adianta. As pessoas estão querendo as coisas como o sistema fast food, rápido. Isso. Eu quero rápido, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E fica no desespero. Eles perdem a beleza da vida. O que é a beleza da vida? É você entender, compreender que tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Em diante, tudo tem um tempo determinado. E entender também, né, a beleza da vida é quando você olha as estações do ano. Né? É verão, meu amigo, vai ter que trabalhar, vai ter que produzir, vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Aí quando chega no inverno, a pessoa quer trabalhar como se fosse no verão. Não, é tempo de você ficar mais calmo, mais tranquilo. Né? Quando chegar na primavera, curtir a beleza, entender que existe perfume na vida e entender também que a vida é muito mais bela do que a gente pensa. E eu entendo que se a gente não parar para poder começar a priorizar, administrar aquilo que Deus colocou na tua vida, vai ficar difícil. Verdade, Cláudio. Vai ficar difícil. Por isso que tem tanta gente batendo a cabeça na parede por não saber questões simples. A vida ela é muito simples, como diz o poeta. A vida é muito simples, é nós que a complicamos. Para de complicar, para de fazer as coisas erradas, né? Tem que parar, pensar um pouco e falar assim, vou assumir a minha responsabilidade. Eu vejo que essa questão de tempo aí, as pessoas não estão sabendo aproveitar porque quer pegar a carga que é dela para resolver e colocar na vida de outrem. E não funciona assim. A gente tem que assumir a responsabilidade de poder falar assim, poxa, eu acertei. Não, eu errei. Se eu errei, eu tenho que... A nossa velha frase, tem que converter, irmão. Converter o quê? Você está andando por esse caminho, a conversão vai dar 180 graus e voltar. E acertar os detalhezinhos para poder fazer a coisa andar. É o nosso debate, pois não, pastor? Pode continuar? Não? Olha aqui, eu vejo Pode concluir que, aí. Na minha concepção, é claro que existem os dois lados da moeda quando a pessoa se trata de prioridade ou falta entendimento na casa. Por exemplo, a prioridade de Maria e Marta, principalmente de Marta, foi estar com Jesus, correto?
Sim. Tanto que quando encontra na aldeia e leva para casa, ela sabia que ela queria estar. Só que às vezes a pessoa está tão envolvida no trabalho que ela, mesmo tendo Jesus, ela não aproveita aquele momento de mesa. Já Maria já entregava tudo. Você vai pegar isso aqui lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, 32. Vou nem ler, os irmãos podem ler aí, que o tempo que vai ser curto, que a mensagem é muito longa. Então você vê que ela convida, a prioridade dela toda a vida foi Jesus. Toda a vida foi estar com Jesus. Mas quando chega na casa, ela não tem um momento de mesa. Você lembra dos discípulos? Quando os discípulos, eles não querem abrir mão de Jesus, Jesus faz ele entender que era necessário e que ele, olha, eu vou enviar o Consolador, olha, eu vou ressuscitar. E quando Jesus ressuscita, eles têm uma caminhada no caminho de Emaú com Jesus e só reconhece Jesus quando está partindo o pão. Olha o tempo que eles perderam. Marta, ela estava ali tão envolvida no trabalho e que mesmo tendo a sua prioridade, que era Cristo, ela não soube tirar o melhor dele. Mas a sua irmã estava. E ela se perdeu tanto dentro da casa e que ela procurou dar a ordem a Jesus. Mas Jesus, quando ele fala assim, Paulo, está chamando atenção. Marta, Marta. Entende que quando a necessidade vem, que a prioridade muda e que o seu irmão adoece, quem vai primeiro? Quem larga tudo? Quem entende a lição quando Jesus falou, Marta, Marta, a melhor coisa, Maria, escolheste. Aí quando a coisa aperta, é ela que vai encontrar com Jesus. Ela vai encontrar com Jesus na porta da entrada da cidade. Jesus nem entra, ela vai de encontro a Jesus. Ela já entende que a primazia era Jesus. Então ele já não espera nem por Maria, ela vai. Mas ela está tão ansiosa, ela está tão desgastada com a situação que ela está vivendo, que Jesus manda chamar Maria. Ou seja, mesmo tendo prioridade, ela não está entendendo o que Jesus está falando. E observa que eu quero trazer uma coisa aqui bem forte. E eu não sei se os irmãos vão concordar comigo. Jesus não chorou porque amava Maria, Lázaro. Jesus chorou porque viu Maria e Marta chorar. Mais especialmente, Marta chorar. A Bíblia fala que quando viu ela chorar e os que estavam com ela chorando, Jesus chorou. A Bíblia fala que o Espírito incomoda Jesus e ele pergunta onde puseram? Onde o está? Porque uma coisa, Jesus chorar por uma coisa que perdeu. Jesus já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Então Jesus não chorou por Lázaro. E tanto quando pergunta, ele fala assim, Lázaro morreu? Não, Lázaro dorme. Lázaro morreu? Não, Lázaro dorme. Por que eu vou chorar com alguém que está dormindo? Por que eu vou chorar com alguém que está descansando? Então Jesus tinha entendimento que ao chegar ali naquele sepulcro, Lázaro ia ressuscitar. Mas Jesus chorou porque Marta chorou e aqueles que estavam ali, detalhe, não eram todos judeus, porque estavam ali aqueles que arrazoavam no seu coração. Porventura não foi ele que curou os cegos? Que fez o paralítico andar? Por que ele não faz esse homem ressuscitar? Então existe duas multidões. Uma que estava perdida e outra que estava chorando. Olha, Jesus chora por quando você está perdido na casa. Jesus chora quando você não entende o que ele quer. Então Jesus, ele está ali querendo que você entenda o que ele estava falando. E quando se tratava de trabalhar e preparar a mesa, Marta era boa. Mas quando se tratava de adorar a Jesus, Maria entendia melhor. Então, quando uns trabalham, os outros adoram. O serviço da casa, ele tem que ser preparado. Por exemplo, é um ritual dos judeus. Jesus bem falou isso para Pedro, quando Pedro falava daquela mulher pecadora, e Jesus falou assim, olha, eu estive com vocês. Jesus esteve com Pedro 3 vezes, chamando atenção, e você não me recebeu como deveria receber. Aquela ali gastou o enquanto e secou os meus pés com o teu cabelo, e você não lavou os meus pés. E era por costume os convidados ser bem atendidos e derramar o melhor enquanto para que os seus pés pudessem ficar cheirosos e destacar naquele ambiente. Esse aqui é o pastor Charles Smith, esse aqui é o Claudão. Então, esse aí é o Tony, trazendo reverência àquele que pode fazer diferença. O problema nele nunca está dentro da casa, é não saber o lugar correto, como trabalhar. Quer ver um exemplo? A intenção do coração, ela justifica.
mas ela antecede muito mais agindo com sabedoria. Às Eu vezes vou aproveitar e colocar a segunda pergunta também. Como Vai lá. não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram e não fiz o que de fato era importante? Hein, pastor Charles? eu acredito que a pessoa não se organizou e não se preparou para as atividades do dia. Marta fez, desespero. Né? Agora, você estava falando isso aí, pastor, tem situações que acontecem na igreja que às vezes se tornam um problema porque a pessoa não sabe se organizar. Por exemplo, aquela irmãzinha que não perde um culto na igreja, mas sai de casa, atrasa o almoço, atrasa o jantar, né? Não coloca a roupa para lavar, não lava a roupa. Ela é negligente no papel doméstico. Você tá entendendo? Não tem nada de errado ela estar no culto. Tá certo. É dia de culto. Se eu quero adorar a Deus, eu vou separar aquele horário, mas naquele horário, para eu chegar e estar ali com a minha consciência tranquila dentro da igreja, eu já tenho que ter feito as minhas tarefas que antecedem o culto. Então, muitas vezes, o que a gente vê com problemas de relacionamento, de casamento? O marido começa a achar que é a igreja que é culpada porque a esposa está enfurnada dentro da igreja. Aí ela vai querer se envolver nas atividades da igreja, mas é negligente no trabalho dela dentro de casa. Isso entendeu? nunca foi adoração. Então, voltando naquela questão, o que é prioridade? Né? De novo, a Bíblia estabelece 3 na escala de valores. Primeiro Deus, depois a família e depois o trabalho. Se a gente conseguir se organizar dessa forma, né? Primeiro é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É fato, é mandamento. Depois, cuidar da minha família, né? Das minhas responsabilidades, porque a gente tem responsabilidade com a família. E depois, com o trabalho secular e com a obra na igreja. Porque senão, nós vamos ter esses problemas. Né? A gente tem sempre um cuidado, às vezes, com o culto, de não deixar o culto extrapolar muito o horário. As pessoas, tem gente que fica até bravo. Mas o culto tá muito bom. Falei, tá, mas tem alguém que vai pegar um ônibus. Tem alguém que tem um marido que não é servo, ou uma esposa que não é serva. Sim. Então, você vai atrasar o culto, você tem que pensar que naquele grupo, naquela multidão que tem ali, tem pessoas que vêm de famílias que já são convertidas, mas tem famílias que não são. E nós, como pastores, Tony, a gente tem essa preocupação, né, de não deixar o culto extrapolar demais, de não passar do horário por causa disso. Isso aí, gente, é sabedoria, inteligência emocional. Então, eu acho que chegar no fim do dia com a sensação de que você não cumpriu tudo que você tinha que fazer, indica o quê? Um outro pecado. Para mim é o da omissão. Porque você sabe o que você tem que fazer todos os dias. Nós temos uma rotina, né? Quando a gente não segue isso, ou inverte a prioridade, a gente acaba realmente tendo essa sensação de que as horas passaram depressa e que a gente não fez o que era esperado. Perfeito. Mas é interessante, é que eu já estava estudando isso aqui e agora veio algo a complementar aqui a ideia. A sensação de o tempo passou, que você não produziu, é um negócio. Eu tenho um sermão que eu falo sobre distrações. E é linkado lá em Neemias. Sanbalate e Tobias. Uau! Desce! Não, não vou vezes. descer não. Desce, não vou descer não. Aqui, fala com eles lá que eu não vou descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Dá satisfação. Acabou. Entendeu? Uhum. É você estar concentrado no que Focado. você tem que fazer. E as distrações não podem tirar você do alvo. E você não pode sair do alvo. A gente, quando nós acordamos... Hoje, por exemplo, vamos lá, um exemplo. Eu acordei e falei assim, não, hoje tem que estar lá no debate. E é de 11 a meio-dia. Então eu tenho que estar lá no máximo umas 10h40. Então eu já me programei. Quando deu 10 horas, atinou a atenção. Não, eu tenho que me preparar, porque moro na Vila Isa, a ponte está interditada. Então... Tem que estar lá. Então, não teve distração. Pera aí, Claudio. Não. Depois do almoço. Estamos aqui. Então, é isso. E outra coisa também, dessa sensação de frustração, disso, aquilo, outro, é porque a primeira barreira que a pessoa começa a enfrentar, ela para. Ela esmorece. Ah, não vai dar certo, não. Ah, não deu certo. Aí, vou desistir. Primeira coisa que acontece é desiste. Aí chega no final do dia, cansado, desmotivado e perde até um negócio que eu vou falar mais forte aqui, pastores. Perde até a fé. Certo. Ah, não vou continuar, não. Porque a culpa não é daquela situação.
né? E às vezes fala, tô passando uma luta. Mas não, a luta é com você mesmo. A maior guerra que você tem que se enfrentar, Tony, é a guerra daqui, ó. Do poder da decisão. Eu vou fazer e vai acontecer. Eu vou fazer. A pessoa decidir que vai romper, que vai fazer, que vai acontecer, mas tem que deixar as distrações de lado, tem que deixar o contratempo de lado e seguir. Tem hora que aquela eu me esqueci como se denomina, a viseira, né, do animal faz um efeito muito grande. Você não perdeu o foco é aqui, meu irmão. Aí qualquer coisinha tira o foco. Qualquer coisinha tira a alegria também de poder estar fazendo alguma coisa certa. Tá? É isso aí. Olha, interessante você citou de Neemias aí, eu preguei. Sabe por que Neemias não parou? Ele não desceu? É porque ele tinha consciência que aquilo que ele está fazendo era grande. Quando você sabe que aquilo que você está fazendo é grande e é bom, e é para a pessoa que merece, você não abandona. Por que a gente não esquece do tempo que a gente serviu o Cipicom? Tivemos luta lá, você sabe? Muitas lutas. E a gente não desistiu. A gente foi até o final. Então o problema é o seguinte, quando você entende que a sua obra, ela te favorece, ela te enriquece, é coisa grande, você não desce. Pode vir Tobias, Sambalate, você não para. O problema é que as pessoas entram no ativismo. O ativismo faz com que você se perde dentro da casa. Adoração é diferente de ocupação. Adoração é diferente de uma proclamação, sim, da terra, a proclamação que vem dos céus. E quando você sabe o que fazer, olha, para preparar uma liturgia de um culto, o pastor Charles Smith gasta tempo. É uma mensagem, é saber quem vai estar na porta, quem vai dar abertura. Isso tudo a gente trabalha antes para você adorar. Você precisa de entender que há serviço na casa, uma arca é construída. Você não vai só entrar e fugir do dilúvio. Você tem que tirar estrume para fora, você tem que tirar leite para sobreviver. Você tem que catar os ovos da galinha que estava lá. Você tem que quebrar e fazer um omelete. Você tem que pôr fogo, mas não pode pôr fogo na embarcação. Porque aquilo dali, meu amigo, é o seu traslado ali, ó, para o céu. E não tem outro caminho, a não ser se mortificando 2 vezes. Tem que morrer para esse mundo e viver para Cristo. Agora, o problema é que a pergunta que não quer calar é que quando você simplesmente tem uma agenda maior do que o seu dia, você é desgovernado. E quando você não tem uma agenda maior do que o seu dia e você não cumpre ela, você é um cara despreparado. Despreparado para aquele dia. Você não se organizou, você não se preparou. E a Bíblia dá mais para isso. Não viu das mulheres das virgens? Uma estava com azeite que sobra, mas não podia dar porque era delas. Não vem querer minha unção não, meu filho. Vai orar de madrugada, igual o pastor Marcão aqui. Claudão. Não vem querer ocupar meu espaço não. Faz a tua parte na casa. O Claudão, né? Até mudei o nome do homem aqui. Então observa só aqui o que acontece. A gente precisa ter entendimento e que você pode ser bom do jeito que for, mas se você não se programar para ir para o céu, o inferno está pronto. A programação para ir para os céus é diferente não do que do inferno não. A diferença é que você tem que se programar para ir para o céu e o inferno já está prontinho, meu amigo. Com porta aberta e não faz exceção de pessoas. E cuidado com o ativismo. Olha, tem pessoas que têm muito mais ocupação. Eu sempre falo na igreja, eu sou pastor, visito aí os UTI, não falo isso para minha honra e glória do Senhor, eu me organizo para isso. Eu estou aqui na Rádio 104, eu estou ali cuidando da minha mulher, dos meus filhos, da minha nora e de todo mundo. Tenho ocupação na igreja, sou empresário, estou todos os cultos. Aí eu vejo a pessoa, me pergunta, pastor, o senhor não adoece, não? Não vejo o senhor na igreja. Rapaz, Jesus é tão misericordioso, que nem me deixa adoecer. Porque tem doentes demais. Imagina se os médicos adoecem, como é que ficam os doentes? Deixa eu te falar. Isso não é porque eu sou melhor do que você, é porque eu priorizo o que é de Deus. Ah, tem Covid, tem isso, a gripe aí agora. Ah, mudança de... Você justifica tudo. Vai ficando na cama, vai gastando na farmácia. Desculpas, né? Você vai ficando no hospital. Falta de prioridade, meu irmão. O diabo sempre vai manter ocupado você. Ele vai manter você ocupado de frente ao Netflix, de frente a uma televisão, de frente a um celular, um TikTok. Você vai ter tempo para tudo. Você quer Deus, mas não tem tempo para Ele. Você até o convida. Prepara a casa, arruma a casa, faz a comida.
mas não vê Jesus. Você não sente Jesus. Quantas pessoas, Charles, e pastor, que sai da sua casa para adorar a Deus e não vê Jesus? O pastor está lá gritando, Jesus está na casa. Há um anjo do seu lado, você não sente. Você vai para a igreja e volta pior. Você vai para a igreja pensando no fantástico, no jogo que você não pegou, a Copa está vindo aí, você vai sentir. Vai ter jogo 7h30, 7 horas, e você vai ser tempo de desculpa. Essa eleição só tem de 4 em 4, e Jesus só tem uma chance, meu amigo. As desculpas, na verdade, elas revelam as nossas prioridades, né? Você estava falando aqui, eu lembrei da parábola do grande banquete. Uau! Quando o rei organiza e manda um mensageiro, Tony, distribuir convites para vários convidados. E tem 3 desculpas, está lá em Lucas 14, né? Sim. 18 a 20 tem as 3 desculpas. O primeiro diz que não poderia aceitar o convite, porque ele tinha comprado um terreno. E ele tinha que ver o terreno. Quem é que compra uma terra sem ver ela antes? Meu Deus. Alguém compra alguma coisa? Você compra, Tony, alguma coisa sem ver antes? Não tem como não. Pois né? Mas foi a desculpa que foi dada. Depois o segundo falou que tinha comprado 5 juntas de bois. Isso. Para lavrar o equipamento para trabalhar a terra dele. De novo, como é que você compra um animal sem ver as condições de saúde desse animal? Né? E o último falou que não podia porque ia casar. Quer dizer, ninguém casa da noite pro dia, você tem que ter um preparativo num casamento. E o rei ficou indignado, porque na verdade a parábola representa o reino de Deus e o convite à salvação. Não é? Né? Então, nesse mundo onde tem tantas distrações, se a gente não ficar atento, até a gente que está na presença do Senhor, a gente perde o foco. Com certeza. Porque a estratégia do diabo é essa, é criar distrações. Ele conseguiu fazer Eva acreditar que ela tinha que saber a diferença do bem e do mal no Éden. Para que saber a diferença do bem e do mal num lugar que tudo era perfeito? Ele criou uma falsa necessidade. E outra coisa, Eclesiastes 9:10, é bacana quando Salomão fala que tudo que vier à sua mão, faz conforme as suas forças. É engraçado que ele não fala acima das suas forças, e nem abaixo, de acordo com as suas forças. Hoje nós estamos aqui numa posição privilegiada, graças a Deus, porque pastor Ayrton, Claudão, eu e você, Tony, nós ainda podemos fazer muita coisa, né? Mas um dia, nós também não vamos poder fazer muita coisa. E alguém vai ter que fazer isso. Né? Então, saber se organizar também é um bom testemunho perante o mundo incrédulo. Uau. Porque quando você não sabe administrar o tempo, você está dando um péssimo testemunho perante o incrédulo. É o nosso debate, o excesso de atividades até mesmo na igreja pode me afastar de Deus? Meus amigos, Efésios 5,16 fala sobre remir o tempo. O que a Bíblia quer dizer com remir o tempo, hein? Pastor Charles. Eu vou então trocar, Efésios, vou ampliar. Não vou trocar não. Eu vou ampliar o que Paulo está dizendo aí. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 2, ele fala assim: prega a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. O que é pregar a palavra a tempo? Quando existe abertura, quando existe receptividade, né? Quando as condições são favoráveis para eu pregar. Mas vão acontecer situações que a situação vai mudar também. Fora de tempo. O que é fora de tempo que Paulo está dizendo? Quando houver resistência, né? Quando houver perseguição, quando houver condições desfavoráveis, mas a regra é uma: pregue em todo o tempo. Né? Encoraje as pessoas a fazer o que é certo, encoraje as pessoas a fazer o que é do bem. Porque o bem tem que ser ensinado, gente. Isaías capítulo 1 ele fala isso: aprendei o bem. A gente nasce sabendo fazer o que é mal, está no nosso DNA. Sim. É a natureza do Adão que caiu lá atrás, né? Mas o bem a gente tem que aprender. Então eu acho que quando a gente fala da prioridade, Claudão, você nasceu sabendo sobre futebol? Você aprendeu? Aprendemos, né? Aí você é um empresário, você já nasceu sabendo fazer negócio? De jeito nenhum. Você aprendeu? Tony, você nasceu já assim... Locutor? De jeito nenhum. Você aprendeu técnicas. É verdade. Como ser um bom locutor, né? Todos nós que estamos aqui, nós aprendemos. Então, graças a Deus que a espécie humana aprende. Nós aprendemos o tempo todo, nos bons dias e nos dias maus. Só que tem um negócio, né? Você tem que ser uma pessoa ensinável. Se você não for ensinável, fica difícil de aprender com alguma coisa.
né? E eu vejo à luz da palavra, o Smith, que as pessoas elas estão confundindo a questão de poder estar adorando a Deus. Você vai ao templo não por causa das atividades, você vai para adorar a Deus. Isso aí. Independente de qualquer coisa, você está indo para adorar a Deus. E é interessante o judeu, o conceito de adoração é o conceito de estar tendo comunhão e sabendo servir o próximo. Né? Como é um povo dado de negócio, né? De comprar e vender, ele ser justo em comprar e ser justo também em vender e favorecer pessoas. É interessante esse contexto aqui desse excesso de atividade, é porque a gente quer, né, ter proveito em todas as coisas. Lembra daquela situação de que o menino, ele pequenininho ali, e a mãe e o pai deixam a criança fazer o que quer, e essa criança, quando cresce uma pessoa mimada. Se não for do meu jeito, eu fico bicudo. Se não for do meu jeito, eu me estresso. Se não for do meu jeito, eu quero brigar. E é isso que está acontecendo nos últimos dias, né? Ter essa atividade toda que as pessoas querem que as atenções sejam só para ela. E não funciona assim. Não funciona. E remir o tempo aqui, ô Tony, é saber aproveitar, viver a vida, né? Eu volto a falar de novo, ver a beleza da vida. Ver a beleza de poder você estar sendo útil e fazer alguma coisa para alguém. É interessante remir o tempo. É entender a profundidade do Evangelho. E a profundidade do Evangelho é 2 pilares muito importantes. E remir aí, né, é aquela ideia do uso inteligente do tempo. Isso. Aproveitar as oportunidades, seja com a sua família, seja no convívio com os irmãos na igreja, né? O tempo que você tem para caminhar com Deus, aprender com Deus, é aproveitar as oportunidades. Se não aproveitar as oportunidades... Interessante que... Terminou? Não vai. Os 2 pilares do Evangelho são o amor e o perdão. Se você ama de verdade, nego, você vai perdoar. Se você perdoa de verdade, você vai amar. E isso é o contexto de que venhamos a ter uma boa convivência com todos. Aí esse excesso de atividade não vai ser excesso. Vai ser o quê? Prazer em poder estar servindo a Deus. Se você for trabalhar só por trabalhar e não por adorar a Deus, melhor rever os seus conceitos. Se você for só nas atividades da igreja e ser um funcional da igreja, né? O que é um funcional? O que eu sou? Sou um diácono. O que eu sou? Sou um pastor auxiliar. O que eu sou aqui? Sou um operador de som. O que eu sou? Faço parte da banda da igreja. Não, querido. Você está ali para adorar a Deus e servir no tempo certo. É isto. Então, quando a Bíblia diz, em todo tempo seja alva vossas vestes, ou seja, a sua conduta, o seu saber viver com qualidade e sempre adorando a Deus, fazendo aquilo que precisa ser feito. O melhor projeto antes de morrer é viver. Isso é boa. Vai lá, pastor. Cláudio, Charles, Smith, Tony, remir o tempo que fala aqui, o pastor já tirou aí da cachola aí, roubou até minha fala. Tudo isso aí. Mas deixa eu trazer uma ilustração nisso. Lembra quando Jesus estava ali com o seu pai e a sua mãe e eles perderam o filho por 3 dias? Sim. Quando encontrou Jesus, ele estava onde? Remindo o templo no templo. Lá no Sinédrio. E a Bíblia vai dizer que os doutores da lei estavam ali. Cara, mas eles falam o que eu falo. Eles pregam o que eu prego. Ele fala acerca de Moisés. Ele fala de Elias. Ele fala a mesma coisa. Mas ele é diferente. Os próprios doutores da lei via que eles falavam a mesma coisa que eles pregavam. Não tem diferente. Mas a fala dele é diferente porque era palavra saindo da palavra. Era a própria palavra Cristo dando voz à verdade. Ou seja, quando você começa a remir o tempo e falar de Cristo, as coisas começam a entrar no eixo. Você começa a ter tempo, você começa a ter prioridade. Porque quem se organiza e te ajuda é Deus. E o maior interessado que tudo vai bem na sua vida é Deus. Buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas.
Quando Jesus ele chora ali com Maria, repara bem, Maria e Marta encontra com Jesus e Maria e leva para casa. Aí você pega ali as dificuldades que eles encontraram. Por que Marta tinha que trabalhar tanto? Porque Jesus não estava sozinho. A casa estava cheia de convidados. Os que estavam fora, o que seguia Jesus, os que estavam dentro, que eram os discípulos. Então deixa cuidado, o convidado especial. Ei, você está enchendo a casa e o convidado está ficando de fora. Lembra de Pedro? Pedro não lavou os pés de Jesus e Jesus falou: irmãos, esse estudo está te chamando a atenção para Jesus. Invista o seu tempo de maneira certa. Vamos remir junto por amor a Cristo. Jesus chamava a atenção. Jesus chamou a atenção de Pedro 3 vezes. Amava tanto. Senhor, eu estou pronto para te servir. Que nada, Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não estralou o dedo, Pedro estava negando Jesus. Mesmo o cara se arrepender, ele foge, Jesus ressuscita, vai atrás dele. Aí sim Pedro muda. Quantas vezes Jesus vai ter que ressuscitar por você? Quantas vezes Jesus vai ter que te chamar a tua atenção? Pastor, eu não estou vendo nada. O pastor está pregando. O Espírito Santo está te colocando a palavra no seu coração. Você precisa de remir isso. Você precisa de concentrar, que sem Deus não dá. Esse negócio de ficar... Olha, uma coisa é quando você adora, lava os pés e seca os pés de alguém que você ama. A outra coisa é quando você trabalha, e todo trabalhador é murmurador. Todo aquele que trabalha sem concentração e amor, ele murmura dentro da casa. E quando o Senhor desperta ela, chamando a atenção, a sua irmã esperta. Ela escolheu a melhor coisa. Ela parte de encontro a Jesus. E Jesus fala que eu sou a vida e a ressurreição. Ele fala, eu sei que no último dia, pronto, não dá para falar com você. Conversa de adorador com adorador. Eu estou falando que ele não morre, que eu vou ressuscitá-lo, e é para agora, não estou falando da ressurreição. O que te trouxe você aqui para casa, para dentro da palavra, é a morte do seu irmão, e eu sou a vida, e você não quer. Pera aí, deixa eu chorar com você, para você entender que o meu sentimento é verdadeiro. Agora, me leva aonde ele está. E o que eles reproduzem? Os trabalhadores. Está morto. Já cheira mal. E porventura eu não sei disso. Sabe por que Jesus não chorou por Lázaro que estava morto? Porque ele sabia que ele dormia. Mas quem não tem o poder da vida e a morte, ele chora e murmura. Lembra daquela mulher grega que se entra ali, inteligente, não era qualquer? Ela sabe que as migalhas que caíam da mesa eram suficientes para ela, mas melhor do que se alimentar daquele banquete, ela está de perto daquela que ela amava, que era Maria. Maria sabia que está de perto, de posse dos pés. Ai, se eu pudesse. Eu não tinha cabelo não, mas eu ia lamber o pé dela até secar. Há privilégio que uns têm e os outros abrem mão. Maria não perdeu e você está perdendo mão daquilo que o Senhor fez para você. Ele está nos convidando a toda hora, Charles. Trazendo. Quando os seus pais o encontraram, tinha 3 dias, ele estava 1 dia de distância, voltou de novo para lá, mais 2 dias, e quando encontrou, estava no tempo pregando, o pessoal reconhecia o que a palavra que ele trazia tinha vida. Jesus não só falava de Elias, não só falava de Abraão, não só falava de Moisés, ele trazia vida para aquilo ali, meu irmão. Quando você começar a produzir, quando você começar a remir, você vai ter vida. E quem tem vida vive, não murmura. O problema é que a atividade, a ocupação dentro da casa te leva você para a porta, te leva para o sonoplasta, te leva você... Você sabe que às vezes nós tentamos remir esse tempo e há ciúme dentro da casa. Olha, o Charles chega ali, vou nem falar de mim não, né? Eu vou tirar você aqui dessa posição que você está. Vem cá, senta aqui, vou colocar outro no seu lugar. O pastor está falando assim, deixa eu tirar esse diácono da porta, deixa ele adorar um pouquinho. Ele fala, eu fui trocado. O Claudão foi tirado e colocou o Charles Smith, que é mais bonitinho do que nós dois. Aí tirou, ele colocou. Há um ciúme daquele que está ocupado e não vê o agir de Deus na casa. Deus está trabalhando, Deus está curando, Deus está salvando. E tudo que o pastor quer remir na sua vida. E você se sente abandonado. Mas o pastor olha para você está morto na porta, meu irmão. Você não dá um glória a Deus. Tudo que você sabe é contar os carros e falar da vida dos outros. Quem chegou atrasado, quem não pegou o envelope.
Meu filho, Jesus te chamou não só para ser fiscal, mas para ser adorador. Para remir. Esse texto foi lindo. Jesus estava pouco importando os trabalhos do seu pai, José e Maria. Ele queria era remir. Olha, lembra daquele que só passou por ele e passou o manto? Passou a capa, deixa eu ir despedir, Não, deixa que mortos enterra mortos. Meu amigo, você está morto, enterra a si mesmo nesse mundo e viva para Jesus. Viva para Jesus. A parábola do semeador é interessante, né? A semente que caiu entre os espinhos. Porque a Bíblia diz o que acontece? Por causa das preocupações com este mundo e a sedução das riquezas, essa palavra que tem poder em si mesma, ela não gera vida no coração de quem recebeu. Vai germinar. Né? Porque os espinhos sufocam. Então Jesus explicou, né, falando isso de uma forma... E qual os espinhos da nossa vida, pastor Charles? Deixa eu pegar um gancho aqui. A sua atividade, meu irmão. A sua prioridade, você enche sua alma de espinho. Ah, meu filho tem que casar, tem que formar, eu tenho que fazer isso, tem que comprar um carro, eu tenho que trocar. Que isso? Você já viu passos plantar, semear? Até semeia. Mas você já viu passos fazer outra coisa a não ser adorar? Só adora. Como diz, não ter tempo para Jesus é viver perdendo tempo. Te amo, viu? É isso aí. Te amo, viu? Aí é questão de prioridade, cara. Falar sobre remir o tempo é questão de prioridade. Parece que a gente começamos e voltamos de novo ao fechamento. Tempo é questão de prioridade, saber quem é Deus de verdade na tua vida. E quem tem prioridade tem qualidade de vida. Deus. E tem que ser vida sem Jesus? Não existe. Então prioriza Jesus. Deus, família e trabalho. Oh, glória. É o que a palavra ensina pra gente. Aí você fica assim. Senti uma paz de Deus tão grande aqui, irmãos. A vontade que tem é dar uma rajada de língua estranha aqui. Rapaz, fica à vontade aí. Oh, glória. Fica à vontade. Uhum. Rapaz, aí volta o Tony, o Smith, o Ayrton. E nós entendemos que é um privilégio de nós estarmos respirando. É um privilégio de nós estarmos falando. É um privilégio, né? E é isso que a gente tem que valorizar na nossa vida. Você está vivo, você está respirando, é um privilégio. É esse privilégio que às vezes a gente troca por esses excessos de coisas. E quando eu entendo que é um privilégio, irmão, parar tudo e falar assim, não, eu vou adorar. E a adoração não é simplesmente abrir a boca, é falar, a minha vida é do mestre, né? Eu posso estar hoje na melô do irmão Lázaro, né? A minha vida é do mestre. Eu sou do mestre, acabou. E não troco isso por nada. Você tá entendendo? É isso. É você se posicionar. Não, o que eu quero de verdade? Eu quero é isso. E nada vai me tirar. E volto a falar, Charles, a respeito de Neemias. Cara, a possibilidade de Neemias estar ali reconstruindo aquele muro era ilógico. Porque ele dependia de vários fatores para poder estar ali. Mas quando ele falou, não, eu vou estar aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou ter que me posicionar. Aí, cara, eu vou dizer algo aqui para todos aqui nessa manhã. Quer ver milagre? Começa a fazer aquilo que Deus direcionou. Deixa eu falar uma palavra meia boba aqui. Perca tempo com Deus. Perca tempo com Deus. Perca tempo com Deus. A possibilidade de Neemias fazer aquele muro ali em 62 dias era difícil. 58 dias era difícil. Mas Deus vai lá. Quando você perde tempo com Deus, entre aspas, você vê que Deus faz o milagre que precisa ser feito. E sabe um aspecto que eu acho interessante? Quantos de nós enxergam que construir um muro era algo espiritual? Porque algo espiritual pra gente é falar em línguas, ter revelações da parte do Senhor, e reconstruir o muro era algo espiritual. E aí eu entendo, quando eu vejo Neemias, eu falo sobre isso. Falei, olha, tudo que você faz tem que ser espiritual. Extrapolar 5 minutos, mas... Tem que ser espiritual. Você está arrumando uma casa, é um momento espiritual. Você está sentado com a sua esposa, com seus filhos, é um momento espiritual. E lembrando que o culto sempre começa em casa e termina em casa. A igreja é só uma passagem do dia.
Eu sei que vai ter né? que fechar isso aqui, Charles, mas é importante a gente não deixar isso, deixar passar, não colocar o moronguinho no seu Neemias aí, pra você sair mais feliz. Neemias não era um cara desocupado, ele tinha serviço. Copeiro. Copeiro. Ele era Copeiro do copeiro, rei. não era um cara desocupado. Ele não foi reconstruir um muro porque ele não estava sem serviço. Tava de férias. Porque o muro representava a história dele. Exatamente. O muro erguido era a história toda dos patriarcas dele. Era a história de Jerusalém, era a história da vida dele, era a vida que ele viveu. E só reconstrói o muro quem tem vida com Deus, tem experiência com ele. E reconstruir é mais difícil que construir. Uau. Vambora, minha gente. Faltando 3 minutos, o excesso de atividades, até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus. Vamos dar um minuto para cada um, então. Pastor Charles, obrigado. Olha, um abraço pro José Batista, que tá lá ouvindo, nosso ouvinte número 1 da rádio. Mandou até um áudio aqui, Zé, não dá para responder áudio durante o debate. Mas sinta-se abraçado por nós 4. Um abraço para as minhas ovelhas ali da Igreja Batista Shalom. E também tem um pessoal muito do coração, que é o pessoal da Igreja Batista do Calvário de Nova Viçosa, ali no sul da Bahia, que não perde a programação da rádio e escuta sempre os debates. Bacana. E pro ouvinte que está aí do outro lado, Jesus já está às portas, então a gente já está quase na hora de estarmos junto com ele para todo sempre. Um grande abraço a todo mundo, um abraço aqui especial para os meus amigos e sempre grato, né, à rádio pela confiança e pelo convite. Deus abençoe a todos. Amém, Pastor Amém, Charles. amém. Pastor Claudão, um abraço. Ô, querido, que prazer estar aqui com todos aqui, né? Charles Nossa, pai, é bacana demais. Pastor Ailton, né? Quero tomar um café contigo, para não prosear mais, né? Pastor Ailton, não conheço, nunca vi. Agora hoje, meus olhos contemplam quem é Pastor Glória a Ailton. Deus. Deus abençoe. Marca uma hora, um encontro santo lá das igrejas. Em nome de Jesus, eu estou à disposição. E, Tony, obrigado aí o privilégio de estar aqui e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero deixar só um texto, não vou nem falar sobre a nossa atividade eclesiástica, não, só esse texto aqui. Filipenses capítulo 4, verso número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. Tá? O tempo ocioso vai terminar na hora, porque você vai focar naquilo que agrada a Deus. Que Deus, o Pai Cristo, abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Ailton. Irmãos, eu quero agradecer por conhecer o pastor Claudão aqui, estar com o Charles, com você, Tony, e falando para todos os ouvintes. Mandar um abraço para minha esposa que está nos ouvindo, meu filho, minha nora, e para todos da igreja. Não dá tempo para falar ali nomes de todo mundo, mas eu sei que vocês estão nos ouvindo. E aproveitar o ensejo e dizer que hoje é sexta, às 19h30 temos um encontro e eu estarei ministrando ao seu coração aquilo que Cristo ministrou ao meu. Então, às 19h30 na rua Agripino Ribeiro dos Santos, 182, você é o meu convidado. Amém. Muito bem, minha gente, reta final de mais um debate ao vivo na sexta, reprise aos domingos. Semana que vem tem mais um debate, se Deus quiser. A 104 apresentou Debate 104.